Boa noite a todos. Boa noite, Flávio, Bárbara. Bem-vindos a mais um webinar, uma ação aí do Reagro, com o intuito de levar conhecimento de altíssimo nível, relevante, aplicável aí para os segmentos do agronegócio. Hoje, em especial, tratando da produção de grãos. Prazer ter aí o Flávio conosco. Flávio, consultor do nosso time de grãos, né, de cereais, atuando aí em várias frentes: milho, soja, feijão, trigo. Flávio é doutor em fitotecnia, com ênfase em fertilidade de solo, tem feito um baita trabalho, é hoje uma das referências do nosso time de agricultura, e, e sem falsa modéstia, né, Flávio? Acho que veio coroar aí toda a sua carreira, aí, sua, do Silvino, né, tudo que o Reagro desenhou nesses 20 anos, com um artigo publicado numa revista internacional agora nos últimos dias, sendo o segundo mais baixado no mundo. Então, para nós Depois nós vamos falar um pouco desse trabalho, né, Flávio? Não sei se você vai trazer alguma informação dele, mas eu vou compartilhar aí com os presentes esse trabalho muito bem conduzido, né, que trouxe respostas muito bacanas para o mercado, principalmente para a produção tropical, né? A gente vai falar um pouco. Mas hoje o Flávio veio falar, pessoal, de como interpretar uma análise de solo e fazer recomendações eficazes, né? Nós estamos aí interagindo com uma boa parcela do mercado e vemos ainda grandes desafios, né? Muitas dúvidas, tanto de produtores quanto de técnicos, e o Flávio veio trazer como essa ferramenta, né? Os indicadores da análise de solo podem nos ajudar nas decisões dentro da fazenda, mas de maneira aplicável, né? Prática. Flávio, inclusive em alguns momentos contrapondo o que a gente viu nos livros lá atrás, né, Flávio? Nos mostrando que existem outros caminhos e que o resultado no campo tem mostrado aí algumas variáveis, né? Alguns resultados diferentes do que a gente vê na literatura, e isso vem muito da nossa essência, né, Flávio? De trazermos a ciência, aplicarmos nas fazendas, mensurando o resultado. E isso é o que tem enriquecido e nos dado segurança aí de levar todo esse conhecimento nas áreas de leite, corte, grãos, café, para produtores, gerentes e técnicos aí do mercado. Então, vou já passar a palavra para o Flávio. Para quem está a primeira vez conosco, pessoal, os nossos webinars não são só momentos de exposição de conteúdo, ele também tem um momento de troca de ideias, de um bate-papo entre vocês e o nosso convidado. Então, nesse primeiro momento, o Flávio vai trazer slides, conhecimento de altíssimo nível, e quem tiver alguma dúvida relacionada ao tema, por favor, usem a caixa Q&A, que está na base ou na parte superior da tela de vocês, são 2 balõezinhos, lá é que serão direcionadas as perguntas para o Flávio no segundo momento do nosso evento. Então, não se hesitem, participe, essa vai ser a hora realmente mais divertida aí do nosso webinar, que é a hora de interagir realmente com o nosso convidado, tá bom? Depois eu volto para alguns recados, mas eu queria passar a palavra para o Flávio. Flávio, fique à vontade, obrigado pelo convite, um bom evento aí. Obrigado, Rafael. Pessoal, uma boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje, nessa noite de terça-feira, para a gente discutir, né, um assunto aí que é muito importante quando a gente pensa na agricultura, né? Logicamente, nós vamos dar um enfoque aqui hoje na parte de cereais, né, para pensar em análise de solo para a parte de cereais, mas a análise de solo ela é um ponto muito importante, independente da cultura, né? É a partir dela que a gente consegue aí, ter uma boa interpretação e boas recomendações quando a gente pensa aí em recomendação de corretivos e fertilizantes. Então, pessoal, uma análise de solo, ela é, né, como se a gente fosse comparar com o nosso exame de sangue, né? Ela nos traz muitas informações relevantes. E quando a gente pensa aí na complexidade que é o sistema de produção hoje, nós precisamos ter boas informações para que a gente tome decisões assertivas dentro do campo, né? Então, começando aqui, né, para a gente buscar aí um ambiente com alto potencial produtivo,
nós temos que construir a fertilidade do nosso solo, né? Então, quando a gente olha para uma imagem como essa aqui, ó, vocês percebam que nós temos um sistema radicular, né? Nesse caso aqui, é um milho consorciado com braquiária, né? Nós temos um sistema radicular profundo, chegando aqui a mais de 50 centímetros de profundidade. Para a gente conseguir atuar nessa profundidade, né, a gente ter um sistema radicular desenvolvendo em profundidade, buscando água e nutrientes lá embaixo, isso garante maior resiliência para as plantas, né, que a gente vai cultivar, principalmente no clima que nós estamos, né, onde um veranico não uma exceção, normalmente ele vem sempre de uma data marcada, né? Então, quando a gente tem um solo com boa fertilidade ao longo do perfil, a gente consegue ter um bom desenvolvimento radicular, consequentemente, as plantas se desenvolvem melhor nessa área e a gente não tem, assim, tanta perda de produtividade quando existe aí um veranico, né, um estresse hídrico durante muitos dias. Só que para a gente chegar nesse ponto aqui, né, esse aqui, pessoal, é o resultado final de todo o processo, né, trabalhoso que se tem para construir a fertilidade do solo, né? Um ponto muito importante que a gente aborda, né, logicamente, hoje nós estamos falando de um ponto específico referente à química do solo, mas nós temos que lembrar que, para a gente ter um bom manejo de solo, é necessário ter, né, um equilíbrio químico, né, um equilíbrio físico e um equilíbrio biológico do solo. Então, a gente tem que trabalhar nesse tripé. Só assim a gente vai conseguir alcançar altas produtividades. Então, o primeiro passo aqui que a gente dá é a gente ter aí uma boa fertilidade do nosso solo química, para a gente começar essas plantas a produzirem mais, né? Um solo que tem a fertilidade construída quimicamente, as plantas desenvolvem mais raízes, consequentemente, elas vão produzir mais matéria seca, tanto de parte aérea quanto do sistema radicular, e isso vai incrementar em um aspecto muito importante, que é a matéria orgânica, né? A matéria orgânica é o principal fator, né, que possibilita a gente executar, a gente fazer agricultura no Brasil, né? Um país tropical, né, com temperaturas altas, né, muita chuva, faz com que seja difícil incrementar a matéria orgânica nesses solos, e a matéria orgânica aí é hoje um dos principais fatores que garantem a gente conseguir produzir bem no sistema de produção que nós temos aí no Brasil. Para a gente conseguir, então, aumentar a matéria orgânica, nós temos que ter um solo bem corrigido quimicamente para que as plantas consigam se desenvolver normalmente e conseguir expressar todo o seu potencial produtivo. Um ponto que chama muita atenção, né? Quando a gente olha para o passado, os cultivares que a gente trabalhava eram cultivares com ciclo com um ciclo maior, né? A gente falava de soja de 150, 160, 170 dias, né? Agora nós estamos trabalhando com cultivares cada vez mais precoces, né? Cultivares de soja de 90 dias, 100 dias, 110 dias. Então, com um curto intervalo de tempo, a planta precisa ter os nutrientes à sua disposição para resolver ali toda a sua vida, né? Conseguir fazer o acúmulo de todos os nutrientes nos seus tecidos para depois fazer o enchimento de grão. Então, se a gente não tiver um equilíbrio químico, né, de nutrientes no solo, a gente perde muito em relação à produtividade. Então, nós estamos trabalhando com cultivares cada vez mais sensíveis, né? Então, nós precisamos também disponibilizar uma maior demanda, uma maior quantidade de nutrientes para essas plantas que estão cada vez mais exigentes, né? A gente pode fazer até uma comparação com um atleta de alto rendimento, né? A dieta de um atleta de alto rendimento é totalmente diferente, né, de um ser humano comum, né, que não pratica atividades físicas de forma profissional. Então, as plantas hoje, né, elas estão aí no mais alto teto produtivo, né, estão cada vez mais no melhoramento genético, tem entregado um ganho produtivo para nós ano a ano, e aí depende de nós, né, dar condições de ambiente para essa planta conseguir desenvolver. E a gente investir, né, em conhecer o nosso solo é o primeiro passo para a gente ter sucesso na atividade da agricultura. Então, o pesquisador da Embrapa, né, Embrapa Mirissol, o pesquisador Álvaro Rezende, ele elaborou aqui os passos que são necessários para a gente surfar num ambiente de alto potencial produtivo, né?
Não tem como, pessoal, a gente pular etapas. Nós temos que começar da base, né? Assim como a gente vai fazer uma casa, a gente tem que ter os alicerces, a gente tem que ter uma base sólida. Quando a gente pensa em fertilidade do solo, em sistema de produção de cereais, de grãos, nós temos que ter uma base muito bem formada. E como que a gente começa a ter a nossa base bem formada? Fazendo essas práticas aqui, fazendo a calagem, corrigindo bem o solo, utilizando o gesso para levar cálcio em profundidade, assim como o enxofre, né? Reduzir a toxicidade do alumínio, né? Elevar os valores de fósforo nesse solo, né? A gente sabe que os nossos solos, né? A maior parte dos solos que nós temos no Brasil são solos de baixos níveis de fósforo, né? Corrigir os micronutrientes, né? Elevar os teores de potássio. Qual o objetivo disso? A gente construir a fertilidade para a gente dar condições para o aprofundamento radicular. Então, para a gente conseguir ter um ambiente de alto potencial produtivo, o primeiro passo é fazer essas práticas agrícolas aqui. Só que aí vem um detalhe, né? Como que eu vou fazer uma calagem, uma gessagem, uma recomendação de fósforo ou de potássio ou de micronutrientes se eu não sei como o meu solo está em relação a esses nutrientes? Então, hoje nós temos uma grande dificuldade no Brasil, é que a maioria dos produtores não realizam análise de solo com frequência. Então, essa é uma dificuldade muito grande, né? Você fazer uma recomendação sem ter parâmetros, isso aí é muito ruim. A gente pode errar e errar muito, muito feio, né? Então, às vezes, quando a gente pensa numa análise de solo, a gente pode detalhar a importância dela. Nós temos, a partir de uma análise de solo, nós conseguimos fazer a recomendação de calcário, a recomendação de gesso, né? A recomendação de fósforo, potássio, micronutrientes, né? De todos os nutrientes que as plantas precisam, né? Além disso, com uma análise de solo em mãos, a gente consegue fazer um bom planejamento da fazenda. A gente saber qual cultivar, né, qual cultura a gente vai colocar em cada uma dessas áreas. Por exemplo, se você tem uma área que ela é nova, ela não está com sua fertilidade já adequada, a gente, por exemplo, não poderia colocar um híbrido de milho que é muito sensível, né, à fertilidade do solo, assim como alguns cultivares de soja também tem a sua sensibilidade à fertilidade. Então, dentro dos cultivares, dentro da soja, dentro do milho, existem ali diferenças entre as plantas em relação à exigência nutricional. Então, vocês vão ter plantas mais exigentes e plantas menos exigentes. Se você não tiver uma boa análise do solo, como que você vai posicionar a cultura no local adequado? Então, muitas das vezes, se discute muito os cultivares, mas você não tem nem a base para saber se aquele cultivar poderia realmente expressar todo o seu potencial na sua área. Então, para a gente conseguir fazer isso, né, conseguir ter boas recomendações de adubação e correção, fazer bons posicionamentos das culturas dentro da nossa fazenda, nós precisamos ter uma análise de solo. Esse é o ponto de partida, pessoal. Quem quer ter lucratividade, quer ter resultados positivos na fazenda, tem que começar pela base. E a base começa com uma boa análise de solo. Por que essa análise de solo é tão importante, pessoal? Isso aqui é muito discutido, né, nas universidades, quando a gente vai fazer a disciplina de fertilidade do solo, né, que é o barril aqui, mostrando para nós, né, que se esse barril aqui não tiver com todas essas tábuas aqui preenchidas, a gente não consegue completar esse barril com grãos, né? Então, veja aí o exemplo, né? Aqui os grãos de milho e os grãos de soja, eles estão vazando aqui pela tábua do boro, né? Ou seja, se o boro não estiver no nível adequado no solo, a gente vai perder produtividade, justamente porque temos um nutriente em baixo nível no solo. Então, o que nós precisamos fazer? Equilibrar esses nutrientes no solo para que a gente consiga ter um desenvolvimento adequado das plantas, né? Então, isso aqui é muito importante, pessoal. E quando a gente pega aí uma análise de solo, aí, a maioria das áreas elas estão em desequilíbrio nutricional, né? A gente tem, às vezes, um excesso de cálcio em uma área e baixos teores de magnésio, por exemplo, né? Ou, às vezes, você tem cálcio e magnésio em nível adequado e tem baixos teores de potássio. E aí você vai ter deficiência de potássio. Ou, às vezes, você tem cálcio alto, magnésio baixo e potássio alto. Aí você vai ter deficiência de magnésio.
Então, é necessário que haja um equilíbrio entre os nutrientes no solo para que a gente consiga fazer aí bons cultivos e ter altas produtividades, né? Então, o primeiro passo é a gente conhecer o nosso solo, né? Para a gente conseguir aí atuar nele, fazendo boas recomendações, posicionando bem os nossos cultivares. E aí nós temos um desafio, né? Dê uma olhada aqui, esse mapa aqui foi gerado pela Embrapa Solos, mostrando aqui a diversidade de solos que nós temos no Brasil, né? Olha aí, nós temos desde argissolos, né, até vertissolos, né, tendo a predominância aqui, né, dos latossolos. Então, nós temos aí diversos tipos de solo no Brasil e nós precisamos conhecer cada uma dessas características para que a gente consiga aí ser mais eficientes na hora de recomendar. Então, para a gente conhecer esse solo, o que nós temos que fazer? Fazer uma boa análise de solo. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o resultado de uma análise de solo, né? Ela traz aqui diversos números, né, diversas informações que são fundamentais para a gente conseguir ter essa boa interpretação. Quando a gente pensa, né, nos nutrientes, né, o que é um nutriente? Quando a gente pensa lá na tabela periódica, lembrando lá da química, nós temos aí mais de 100 elementos na tabela periódica. Só que desses mais de 100 elementos que nós temos na tabela periódica, apenas 17 são considerados nutrientes. E o que é um nutriente, né? Um nutriente é um elemento que tem uma função específica dentro da planta. Sem aquele nutriente, a planta não consegue finalizar, fechar o seu ciclo de maneira adequada. Então, é necessário, né, um nutriente é necessário para a planta. Por exemplo, você pega o magnésio, ele é a molécula central da clorofila. Sem magnésio, a planta não consegue se desenvolver normalmente e fechar seu ciclo, entregando todo o seu potencial produtivo. Então, nós precisamos entender qual é a função desses nutrientes na planta para que a gente consiga melhorar eles no solo e, assim, ter boas produtividades. Então, quando a gente pega aqui uma amostra de solo como essa, né, vejam, né, que nós temos aí diversas informações que vão nos ajudar. Só que o primeiro passo, pessoal, para a gente conseguir ter uma informação dessa confiável, um ponto muito importante é que a gente tenha um laboratório de confiança. Por que um laboratório de confiança é tão importante, né? Porque a gente consiga ter resultados precisos. Porque uma análise de solo com valores errados, né, a gente vai ter uma recomendação inadequada, né? Nós vamos posicionar o material de forma errada naquela área. Então, nós precisamos caprichar nessa análise de solo. E o que acontece na maioria das vezes nas fazendas, né, pessoal? Essa atividade de amostragem de solo, para a gente coletar um solo e ter essa informação que nós estamos olhando para ela aqui agora, ela é um processo que não é simples, né? Você normalmente tem uma execução ali, quando você vai fazer manualmente, tem uma demanda física ali para você conseguir fazer todo aquele processo de retirada da amostra. Não é um processo tão fácil, e na maioria das vezes, por não ser um processo tão fácil, as fazendas destinam ali as pessoas que têm menos capricho para fazer a operação, né? Pega um cara que não é tão caprichoso. Você for pegar lá dentro da fazenda, o cara mais caprichoso, ele está trabalhando na plantadeira, ele está trabalhando no pulverizador. E o cara que não tem tanto capricho assim para fazer uma atividade, ele é destinado a fazer uma amostragem de solo, né? Então, você pensa bem, um cara que não tem capricho fazendo das etapas mais importantes que nós temos, pensando aí no sistema de produção de grãos, que é coletar uma informação que vai nos ajudar a tomar boas decisões, né? Como eu falei para vocês, a partir dessa análise de solo, a gente vai definir adubação, correção e posicionamento de culturas dentro da fazenda. Se você tem uma análise que você não consegue confiar, né, você acaba ficando aí, é como se você estivesse atirando no escuro, né? Você não tem boa precisão na hora de fazer suas recomendações. Então, nós precisamos, né, ter análise confiável do solo. E olha aqui, né, isso aqui é um custo de produção, pessoal, de uma fazenda. Olha a importância que tem de ter uma análise de solo confiável. Vejam bem para essa tabela aqui, ó. Aqui nós temos os gastos, né, com fertilizante granular, herbicidas, fungicida, semente de soja, inseticida, corretivo de solo, adjuvante, fertilizantes foliares, né, e inoculantes de soja, né, inoculante da soja aqui. Quando a gente pega esse custo de produção, veja que aqui nós temos duas glebas, né? Olha só,
43% do custo de produção está relacionado a fertilizantes. Olha aqui na outra gleba, 44%. E ainda nós temos aqui um outro fator que é fundamental, né? Corretivos aqui, ó, 16 pontos, quase 17% de corretivos. 7% aqui também de corretivos. Então, se a gente for olhar aqui, né, pessoal, nós estamos falando aí de quase 70% do custo de produção são dependentes de fertilizantes e corretivos. E para a gente posicionar bem esses fertilizantes corretivos, nós precisamos de quê? De uma boa análise de solo. Sem uma boa análise de solo, a gente vai errar, né, nos principais itens que compõem o custo de produção de uma fazenda. E aí eu chamo a atenção de vocês, né? Quando a gente pensa numa análise de solo, o custo que se tem para se fazer uma análise de solo, ele é irrisório quando a gente olha para um custo de produção como esse aqui, pensando no efeito que ele vai ter quando a gente erra na análise de solo. Então, vejam bem, olha só, fertilizante granulados aqui, ó, essa fazenda gastou R$ 3.177 só com fertilizantes. Se a gente for pegar aí, na média, uma análise de solo custa R$ 60. E tem muitos produtores que não fazem uma análise de solo. Então, sem uma análise de solo, como que a gente vai fazer uma boa recomendação desses fertilizantes, né? Então, isso é um ponto muito importante que a gente deve refletir, né? Será que nós estamos realmente fazendo boas coletas? Nós estamos amostrando nosso solo de maneira adequada? Nós temos histórico de análise de solo nas nossas áreas, né? Então, fica aí essa reflexão, né, pessoal? Lembre-se, né? Se a gente for pegar lá aquela curva de Pareto, né, de quais são os fatores que compõem, que mais impactam no custo de produção, vejam que fertilizantes aí é o primeiro deles, né? Então, tem um impacto muito grande, né? Então, a gente vê aí de uma safra com fertilizantes em preços absurdos, né? Aqueles clientes, né, isso dentro do real, aí, aqueles clientes que já estavam familiarizados, a gente conseguiu fazer boas recomendações, porque a gente já vinha construindo a fertilidade do solo ao longo dos anos, e na hora que estourou o preço de fertilizante, a gente utilizou a reserva do solo. Só que isso só foi possível porque a gente tinha análise de solos confiáveis, né? Então, as análises, elas nos dão segurança para tomar decisões. Então, fiquem atentos, né? Não se esqueçam de fazer boas análises de solo, né? Então, vejam só, quando a gente pensa aqui, ó, nos pacotes, né? Quando você vai mandar uma análise para o laboratório, né? O que a gente espera, o que a gente deve pedir para um laboratório analisar? A gente tem duas opções, né? A gente tem a fertilidade básica e a fertilidade completa. Qual que é a principal diferença desses dois tipos de análise, né? Quando a gente pensa aqui, pessoal, na fertilidade básica, nós estamos falando aqui dos principais, dos macronutrientes normalmente, né? Então, aqui, ó, cálcio, magnésio, fósforo, potássio, além de elementos que são tóxicos para a planta, como, por exemplo, aqui, ó, o alumínio, né? O hidrogênio. Nós temos informações muito relevantes, por exemplo, como o pH, né? O pH está totalmente relacionado à disponibilidade de nutrientes para as plantas, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa informação de pH. Então, quando a gente pede uma análise básica, nós vamos ter aí, nesse resultado, né, os valores de pH, hidrogênio mais alumínio, cálcio, magnésio, potássio e fósforo. Além, né, da gente ter alguns cálculos que a gente vai mostrar ali para vocês, como soma de bases, CTC efetiva, CTC potencial, né? Então, quando a gente vai fazer uma análise de solo, para onde nós recomendamos fazer uma análise fertilidade básica? A gente trabalha com a fertilidade básica, pessoal, para as camadas abaixo de 20 centímetros. Então, por exemplo, de 20 a 40 centímetros, eu posso pedir uma análise básica no laboratório. Ah, mas eu não quero pagar R$60, eu quero fazer só uma análise básica para a camada 0 a 20. Qual que é o prejuízo que eu vou ter de fazer isso? Quando você faz só a análise básica de 0 a 20, você não tem essas informações aqui que são muito importantes. Ó. Informações relacionadas aos micronutrientes, né? Então, tem uma diferença muito grande, né, pessoal? A gente separa os nutrientes em macronutrientes e em micronutrientes.
qual que é a principal diferença entre eles? Os macronutrientes são requisitados pelas plantas em quilos por hectare. Os micronutrientes são requisitados pelas plantas em gramas por hectare, né? Só que não é porque eles são requisitados em menor quantidade que eles têm menor importância. Não se esqueçam da lei do barril que eu mostrei para vocês alguns slides atrás. Se você tiver um nutriente limitando a produtividade, não adianta você ter os demais no nível adequado, que a sua produtividade não vai ser alta. Então, você precisa ter um equilíbrio, né? Então, a fertilidade básica, a gente normalmente faz ela abaixo dos 20 centímetros. Na verdade, a fertilidade completa ela é a fertilidade básica, né, mais micronutrientes. Então, olha só, quando a gente faz a fertilidade completa, a gente recomenda fazer ela, né, para as camadas diagnósticas de 0 até 20 centímetros, né, que é a camada que nós utilizamos para fazer as recomendações de adubação. A fertilidade completa mais textural. A textural, pessoal, ela é muito importante, né, para a gente saber quais são aí, né, as quantidades, né, de argila, de silt e de areia. Isso aqui é muito importante porque nos ajuda a fazer bons posicionamentos da nossa adubação. Por exemplo, se você tem um solo mais arenoso, vai ser necessário que você faça o parcelamento da sua adubação. Se você tem um solo mais argiloso, certamente você já poder fazer a sua adubação sem esse parcelamento, né? Então, é muito importante ter essa análise textural. E um ponto relevante, né? A análise textural você faz uma única vez, guarda a informação, e aí você não precisa repetir ela mais, né? Porque a análise textural ela não vai mudar com o passar do tempo, né? Só depois de milhões e milhões de anos, né? Então, se você tiver aí a informação de textura do solo, você guarda ela e você vai usar assim quando você for fazer recomendações para essa área, olhando sempre para a textura. Então, nós temos essas opções, né? Fertilidade básica, fertilidade completa e análise textural. Então, vejam o preço dessas na análise aqui, né? A básica está em torno de R$40, o preço médio, né? A completa, R$60, né? E a completa com textura, R$90. Dê uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Se a gente considerar aí um MAP custando R$3.800 e um cloreto de potássio custando R$3.700, vejam só, nós temos duas recomendações, né? Uma recomendação com 200 quilos de MAP e outra recomendação com 300 quilos de cloreto de potássio. E a segunda recomendação aqui, nós temos ela com 250 quilos de MAP e a outra com 350 quilos de cloreto de potássio. Vamos supor, pessoal, que a recomendação adequada seja a recomendação 1. Essa recomendação 1 é a recomendação adequada, que deveria ser utilizada nessa área. Só que, como o produtor não tinha uma análise de solo, ele, por segurança, ele quis aumentar a adubação, né? Ele foi lá e colocou 250 quilos de MAP e colocou aqui 350 quilos de cloreto de potássio. Ele teve um incremento aqui de dose apenas de 50 quilos. Ele só aumentou 50 quilos. Então, olha só, ele aumentando só 50 quilos, ele teve um incremento aqui de R$190 a mais, pensando no MAP, e R$185 a mais, pensando no cloreto. Isso aqui deu R$375 a mais por hectare. Pensa isso numa gleba, numa fazenda de 500 hectares. Você tem aí um valor de quase R$190 mil, só pela diferença de 50 quilos na adubação. Imagine se isso aqui fosse um erro, né? Você cometeu um erro ali e você está perdendo quase R$190 mil. E vejam, né? O preço de uma análise de solo está girando em média aí R$60. Então, olha o impacto, né, de você ter uma análise de solo confiável da sua propriedade. E aí, pessoal, não adianta você só ter uma análise de solo, né? Um dos grandes gargalos aí para a gente conseguir ter boas recomendações de correção de adubação é a gente ter histórico. A gente precisa de ter histórico das análises de solo. Isso aqui é fundamental para a gente fazer recomendações assertivas, né? Então, o primeiro passo para a gente conseguir ter uma boa interpretação de uma análise de solo, o primeiro passo para a gente conseguir fazer isso é fazer uma boa amostragem de solo, né? A amostragem ela é fundamental para a gente ter uma análise confiável, né? Então, o primeiro passo, ter bem distribuído os pontos nessa área, né? O primeiro ponto, para que a gente consiga distribuir bem os pontos nessa área,
é interessante que a gente consiga fazer uma divisão dessa gleba em gleba homogênea. Como que a gente divide uma gleba? A gente pode dividir pelo histórico do cultivo, pelo relevo, pela cor do solo, né? Então, se a gente notou que essa parte aqui da gleba, ela tem uma diferença muito grande, por exemplo, dessa parte aqui de baixo, então nós vamos separar ela e fazer análises diferentes. Nós vamos ter uma análise daqui e nós vamos ter uma outra análise daqui. E aí nós vamos ter recomendações diferentes. Agora, se nós estamos considerando que essa gleba aqui ela é toda homogênea, né? Ela não tem grandes diferenças de relevo, ela não tem grandes diferenças de cor, né? Não teve diferenças, por exemplo, de cultivo naquela área, né? Porque às vezes você pega uma beirada de gleba aqui, e às vezes o cara plantava cana nessa área aqui, e a outra área era só uma braquiária. E aí você vai fazer a recomendação de adubação. Essa área aqui vai ter mais fertilidade da área que estava só com braquiária, né? Se a braquiária não tivesse sido manejada, por exemplo. Então, dividir a área em glebas homogêneas é o primeiro passo. Feito isso, né? Se você considerar glebas homogêneas, qual o número de pontos que a gente deveria fazer? A gente recomenda fazer 20 pontos por talhão homogêneo. Por que não mais que 20? Porque se o talhão for homogêneo, a partir de 20 pontos, o erro aqui ele vai ser muito baixo, né? Então, não justifica você fazer mais que 20 pontos, porque o tanto que vai errar você fazendo mais, né, não vai ter diferença. Então, você pode trabalhar com 20 pontos. Então, esses 20 pontos, em uma gleba homogênea, lembre-se disso, né? Você tem que ter uma gleba homogênea, você consegue representar muito bem ali a sua gleba. Então, vejam bem, quando a gente olha para a análise de solo densa, né, quais são os fatores aí que são fundamentais no momento da interpretação da análise de solo? Quando a gente pega aqui, por exemplo, né, o pH, né, o pH, ele mede, né, pessoal, a quantidade de íons hidrogênios que estão ali na solução do solo, né? Ele mede a acidez do solo. Nós buscamos hoje aí um pH de 6, né, até 6,5. Então, esse é um valor de referência que nós temos. Nós buscamos um pH que esteja até 6,5. Quando a gente olha aqui, por exemplo, né, para o nosso fósforo resina, né? Existe uma diferença aqui entre fósforo disponível e fósforo resina. Esse fósforo disponível aqui, se a gente olhar, né, aqui não está nessa análise, aqui eu não estou mostrando, mas se você olhar lá na legenda, fósforo disponível aqui seria fósforo em Merit 1. Qual que é a principal diferença, né, do fósforo Merit 1 para o fósforo resina, né? O fósforo em Merit 1 é um fósforo que ele é o extrator utilizado, né, para identificar o fósforo na amostra, ele é um extrator ácido. Então, é diferente da resina, né? Esse extrator ácido, quando você utiliza um fosfato natural de baixa reatividade, de baixa solubilidade no seu solo, ele pode subestimar os teores de fósforo. Então, se você trabalhou já com aqueles pó de rocha com baixa solubilidade na sua área, não é recomendado que você faça uma coleta de solo e peça, né, para ser analisado o fósforo através do fósforo em Merit 1. O melhor seria você fazer através do fósforo resina, né, para que você consiga ter aí um resultado confiável na sua análise de solo, né? Então, nós temos o fósforo aqui, que é uma informação muito importante que nos ajuda a direcionar no momento da adubação. Outro fator que nós temos aqui, nós temos o potássio, né, que a gente considera, né, como uma das bases que nós temos no nosso solo. Então, nós temos, quais são as principais bases que nós temos no nosso solo, pessoal? Nós temos o potássio, né, o sódio, né, o cálcio, o magnésio. Essas são as bases que nós temos no nosso solo. O que isso quer dizer, né? Então, são as coisas boas que nós temos no nosso solo. Se a gente pegar, logicamente, quando a gente pensa no sódio aqui, ele entra aqui na soma de base, né? Mas em altos valores, o sódio pode ser um problema, né? Tanto pensando em desagregação de solo, né, como em redução da produtividade das culturas, né? Mas, normalmente, a maioria dos solos nós não temos tanto problema assim com o sódio, exceto algumas regiões realmente que têm esses problemas aí com altos teores de sódio na análise de solo. Mas quando a gente pensa aqui nos principais, né, potássio, cálcio e magnésio, nós estamos falando das bases do nosso solo. Então, se a gente pegar aqui e colocar cálcio mais magnésio mais potássio, se a gente somar esses três nutrientes aqui,
nós temos nada mais do que a soma de bases, né? A soma de bases, o que temos de coisas boas no nosso solo. Então, as bases são os nutrientes importantes que nós temos no nosso solo, né? Então, ele está representado aqui na análise de solo, aqui, ó, pelo SB. Então, isso aqui, ó, é a soma de bases. Se a gente pegar, pessoal, essa soma de bases, e adicionar nessa soma de bases um elemento que é muito prejudicial para o desenvolvimento das raízes, né, que é o alumínio, nós vamos ter a nossa CTC efetiva, que é representada aqui na análise de solo pelo T minúsculo. Então, quando a gente pega a nossa CTC efetiva, como que a gente faz para aumentar a nossa CTC efetiva, né? Nós temos aqui que corrigir a acidez que tem nela, através do alumínio, né? Se a gente tirar o alumínio daqui, a gente consegue adicionar cálcio, magnésio e potássio nesse solo e aumentar essa CTC efetiva. Quando a gente pega a soma de base que nós temos, que são os nutrientes importantes para o nosso cultivo, e a gente soma nessa soma de base o hidrogênio que nós temos no solo, mais o alumínio, nós vamos ter aqui a CTC potencial, né? Ou então CTC a pH 7. O que é isso? O que isso quer dizer, pessoal? CTC, né? CTC é a capacidade de troca de cátions. Se a gente for pensar no solo de maneira ilustrativa aqui, pensem que nós temos aqui um colóide. Nesse colóide, nós vamos ter aqui cargas negativas e nós vamos ter também cargas positivas. Então, o que é a CTC, né? É a quantidade de cargas negativas que nós temos aqui, que é capaz de reter os nossos nutrientes. No entanto, ela vai reter não só os nutrientes, né? Ela pode reter aqui, por exemplo, hidrogênio, um alumínio, né? Um cálcio, um magnésio, um potássio, né? Então, quando você tem a CTC do solo, né? É o máximo que você pode ocupar ali com nutrientes. Então, a CTC é o potencial que você pode ter naquele solo ali de nutrientes. Nesse caso, a CTC aqui, quando a gente faz a soma de base, hidrogênio mais alumínio, nós estamos representando ela aqui pelo T maiúsculo, né? Então, a CTC é um ponto muito importante, pessoal, da gente saber do nosso solo. Por quê? Dentro do nosso sistema de cultivo, nós temos solos de diferentes CTC. Né? Nós temos solos aí com CTC, por exemplo, de 2, e temos solos aí com CTC, por exemplo, de 15 centimol. Né? Então, o que isso quer dizer? Né? Quanto maior a CTC, maior é a capacidade que esse solo vai ter de reter os nutrientes para nossas plantas. Né? Então, CTC baixa, ela tem baixa capacidade de reter nutrientes. Então, o manejo ele é muito mais complexo, né? A gente precisa trabalhar de uma forma diferente em solos que possuem CTC maior, né? Então, isso aí é um detalhe muito importante. Então, se a gente for parar para pensar, né? Pensa que um solo, por exemplo, ó, se a gente olhar esses valores que nós temos aqui de cálcio, magnésio e potássio no solo. Se a gente somar aqui só o cálcio com magnésio, nós temos aqui, ó, 2,1 mais 0,6, 2,7. Se a gente tivesse um solo com CTC de 2, a gente já não conseguiria colocar, né, esses 2,7 centimols dentro desse solo que tem uma CTC de 2. Então, por isso que é importante a gente saber qual é a CTC do nosso solo, né? Isso é fundamental. Junto com a CTC, tem um outro fator que a gente utiliza muito nas nossas áreas, quando a gente vai fazer a interpretação de análise de solo, é a saturação por base, né? Que nesse caso aqui, ó, ela está sendo representada pelo V, né? Então, o V% nada mais é do que a saturação por base. O que isso quer dizer, pessoal? Saturação por bases é o quanto de nutrientes eu tenho ocupando a CTC do meu solo. Então, se eu pegar aqui o que é o meu V%? É eu saber quanto de coisas boas que eu tenho no meu solo, no caso, a soma de bases, dividido
pela minha CTC potencial vezes 100. Então, se eu pegar a soma de base e dividir pela CTC vezes 100, eu tenho a minha saturação por bases. O que isso quer dizer? De 100%, eu estou usando 45% do meu solo. Então, o que isso quer dizer, né? Se eu estou usando 45%, quer dizer que os outros 55% eles estão sendo ocupados por coisas ruins, né? No caso aqui, eles vão estar sendo ocupados por alumínio, né? E por hidrogênio, né? Ou, no caso aqui, alumínio mais hidrogênio. Então, se a gente não fizer a correção desse solo, como que a gente faz a correção desse solo? Utilizando o calcário, a gente não vai liberar carga, né, para esse solo aqui receber cálcio, magnésio e potássio. Então, a CTC do nosso solo ela é muito importante justamente por isso. É ela que vai reter os nutrientes para o nosso cultivo. Então, aqui a gente tem outras informações. Por exemplo, aqui nós temos os valores dos micronutrientes. Isso aqui nos ajuda demais a tomar decisões, né? Para a gente saber se a gente vai fazer uma adubação de micronutrientes via solo ou se a gente consegue complementar apenas via folha, né? E tem outros fatores aqui, pessoal, que são muito importantes para a nossa tomada de decisão, né? Que os laboratórios normalmente mandam isso calculado para nós, né? Por exemplo, né? A quantidade de cálcio que nós temos na CTC do nosso solo. Então, nesse solo em específico aqui, ó, 30% da CTC dele está ocupada por cálcio. 9% da CTC dele está ocupada por magnésio. 4,75% está ocupada por potássio, né? Então, em cima disso aqui, a gente toma algumas decisões na hora de fazer o manejo. Se a gente vai fazer uma correção, se a gente vai fazer uma adubação ou não, né? Então, é a partir desses pontos aqui. Então, a análise do solo ela nos direciona muito para tomar essas decisões. Então, vejam bem aqui, ó, se a gente parar para pensar, né, nesses parâmetros que a gente falou aqui, olha só, se a gente pegar um solo com cálcio, magnésio e potássio, um fator muito importante, né, que a gente nos ajuda a direcionar para saber se o nosso solo está bom ou não, é saber quanto desse nutriente aqui está ocupando a minha CTC. Então, esse é um ponto muito importante, né? Se a gente pegar aqui, então, vamos supor que nós temos aqui, ó, nesse solo, nós temos uma CTC aqui, por exemplo, de 10 centimol. Se a gente pegar aqui um valor de 3 de cálcio, por exemplo, nós temos 3 de cálcio, 1 de magnésio e 0,2 de potássio, por exemplo. Se nós pegarmos aqui, como que a gente sabe qual é a porcentagem de cálcio na CTC, de magnésio na CTC e de potássio na CTC? É só eu pegar o valor do nutriente, dividir ele pela CTC potencial e multiplicar por 100. Então, vejam só, se eu pegar aqui, ó, 3 dividido por 10 vezes 100. Então, nós temos aqui 30% ocupado por cálcio. Se a gente pegar o magnésio, 1 dividido por 10 vezes 100, nós temos aqui 10% ocupado por magnésio. Se a gente pegar o potássio, né, 0,2 dividido por 10 vezes 100, nós temos aqui 2% ocupados por potássio. Então, se a gente somar isso aqui, ó, 30 com 10, 40. 40 mais 2, 42. Ou seja, eu tenho aqui, ó, 42% ocupado por nutrientes no meu solo, né? Então, o meu V% aqui é de 42. E hoje, o que nós estamos buscando, né? Nós estamos buscando aí um V% que esteja, né, entre 68% e 90% aí, né? Então, nós queremos um V% entre 68% e 90%. Então, é necessário que a gente saiba fazer esses cálculos aqui
para a gente saber se o nosso solo está equilibrado. Por quê? Nós temos alguns valores de referência. Como que a gente chegou nesse valor de referência, né? Inclusive, o Rafael até falou no início, né? A gente publicou um trabalho recentemente para descobrir quais seriam os valores adequados de ocupação de cálcio e magnésio na CTC para a gente obter aí altas produtividades. Então, a gente pegou esse trabalho aqui, né? Foi um trabalho de longa duração, que iniciou lá em 2017. A gente fez a instalação dele aplicando doses de calcário, a fim de elevar os teores de cálcio e magnésio do solo, para a gente conseguir aí, descobrir quais seriam a ocupação adequada na CTC de cálcio e magnésio, para a gente obter aí altas produtividades, né? Então, quando a gente olha para esses valores aqui, né? Então, vejam bem, na camada de 0 a 20, qual seria a quantidade de cálcio na camada de 0 a 20 para a gente obter aqui 95% da produtividade relativa. Nesse caso aqui, ela foi de 50%, quase 55%. Quando a gente olha para o magnésio, né, a gente olha aqui que o valor foi quase de 26%. Ou seja, era necessário que tivesse ocupado 26% da CTC com magnésio para que a gente obtivesse ali bons resultados de produtividade. Olha aqui, quando a gente faz o somatório dos dois, né? Então, só cálcio e magnésio representa aí 80% da CTC, né, do nosso solo, para a gente conseguir aí ter altas produtividades. A mesma coisa acontece para onde? Para a camada de 20 a 40, né? A gente precisa melhorar também a fertilidade do nosso solo em profundidade, para que a gente consiga aí ter melhor desenvolvimento reticular e, com isso, as culturas entregarem melhores resultados. Então, diante disso, quais seriam, então, os valores de referência, né? Então, o que a gente busca? Cálcio, a gente gostaria que ele ocupasse no nosso solo de 50% a 60% da nossa CTC potencial. O magnésio, o ideal é que a gente tentasse trabalhar com ele de 15% a 25% da CTC potencial, né? E o potássio, né, ele mantém aqui o mesmo valor de 3% a 5% da CTC potencial. Então, olha só, se a gente somar isso aqui, ó, 50 com 15, 65, com 3, 68%. 60 com 25, 85, mais 5, 90. Ou seja, a minha saturação por base adequada está entre 68% e 90%. Então, como que nós vamos trabalhar? Então, dependendo do tipo de solo, a gente vai escolher a forma que a gente vai trabalhar com essas porcentagens, né? Vai ter solo que, às vezes, nós vamos trabalhar com 50% de cálcio, 25% de magnésio, outros vão trabalhar com 60% de cálcio, né? 20% de magnésio. Então, a gente tem que trabalhar com esses parâmetros aqui para a gente conseguir ter um solo equilibrado, pensando aí em cálcio, magnésio e potássio, né? Então, é a partir desse ponto aqui que a gente toma as decisões, por exemplo, de fazer correção, né? Então, esses valores aqui são valores de referência, pessoal. Se vocês guardarem esses valores aí, quando vocês tiverem uma análise de solo em mãos, vocês pegam o valor de cálcio, magnésio, potássio, dividem eles pela CTC potencial e vejam, né, se eles se enquadram dentro desses parâmetros aqui. Então, se você tiver com um valor de cálcio abaixo de 50, é um sinal que você precisa fazer uma correção daquele solo, fornecer cálcio para ele, para que você consiga elevar a participação de cálcio na CTC, né? Para que a gente consiga aí melhorar as nossas produtividades. Então, como que a gente faz, por exemplo, para conseguir fazer essa elevação de cálcio? A fórmula que é utilizada para fazer recomendação de calagem, né? A gente consegue fazer a elevação de cálcio através da calagem. Então, para fazer a recomendação de calagem, a fórmula mais utilizada no Brasil é a fórmula da saturação por base, né? A necessidade de calagem é igual ao V% ideal, né? V1, menos o V% atual, vezes a CTC potencial, dividido pelo PRNT. Então, o que a gente fez, né? A gente veio observando, né, que quando a gente estava utilizando essa fórmula, as doses que estavam sendo recomendadas por essa fórmula, no sistema de produção atual, onde nós temos aí em algumas regiões até 5 cultivos a cada 2 anos, né?
nós temos uma boa safra, uma boa safrinha, né? Que a extração de nutrientes ela é maior, né? A exportação é maior, a acidificação do sistema é maior, a gente percebeu que quando a gente utilizava essa forma, a dose de calcário não estava sendo suficiente para que a gente conseguisse atingir os valores que a gente buscava de cálcio, magnésio e saturação por base. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar com essa fórmula aqui, né? Então, o que é essa fórmula? Basicamente, pessoal, um ponto muito importante, quando a gente fala de correção, né, ou adubação, a fórmula que rege esses parâmetros é a seguinte, né? A gente sempre vai trabalhar, né, com o valor que a gente julga ser o ideal, menos um valor que tiver no nosso solo, o valor do solo, vezes um fator de correção. Então, essa aqui seria a regra básica para a gente conseguir fazer recomendações, seja de correção, seja de adubação. Então, quando a gente olha para essa análise de solo aqui, para essa fórmula aqui, nada mais é do que isso. Ó. Nós queremos saber qual é o nosso cálcio ideal. Como que a gente vai saber qual é o cálcio ideal? Eu já passei a referência para vocês, de 50% a 60% da CTC potencial. Qual é o cálcio atual? É o cálcio da nossa análise de solo, vezes 560. O que é 560, pessoal? É só a gente lembrar lá da química. Quando você lembra lá da química, nós temos que 1 mol ele é igual a 40 gramas de cálcio. Então, se você tem que 1 mol é igual a 40 gramas de cálcio, se a gente lembrar daquelas regrinhas da química lá, se a gente pegar e ver que o que é 1 centimol? 1 centimol nada mais é do que a massa atômica do cálcio dividido pela valência 1/100. Então, se a gente for pensar no cálcio, a massa atômica do cálcio, eu já falei para vocês, é 40. Se a gente olhar lá na tabela periódica, o cálcio está na segunda coluna, então ele tem valência 2. Né? Então, 40 dividido por 2 vezes 1/100, nós temos, então, aqui 0,2 gramas de cálcio. Ou seja, 1 centimol é a mesma coisa que 0,2 gramas de cálcio. Ou melhor, ou 200 miligramas por decímetro cúbico de cálcio. Olha só que interessante. Se você tem miligramas por decímetro cúbico, né, qualquer nutriente da sua análise de solo que estiver em miligramas por decímetro cúbico, e você quiser saber quanto que isso representa em quilos por hectare, basta você pegar aqui, por exemplo, e multiplicar por 2. Então, 200 miligramas por decímetro cúbico de cálcio é a mesma coisa que 400 quilos por hectare de cálcio. Isso aqui, pessoal, sempre considerando aqui a camada de 0 a 20 centímetros. Né? Então, nós temos 400 quilos de cálcio. Para a gente pegar e transformar cálcio, né, para CaO, né, é só eu pegar aqui, ó, e multiplicar por 1,4. Então, 400 vezes 1,4, nós vamos ter, então, 560 quilos por hectare de CaO. O que isso quer dizer? Para mim aumentar 1 centimol por decímetro cúbico de cálcio no meu solo, na camada de 0 a 20, eu preciso aplicar 560 quilos por hectare de CaO. Então, o 560 vem desse cálculo químico aqui, né? Isso aqui pode se repetir também para o magnésio. Né? Tem alguns solos que você já tem cálcio alto, você precisa fazer a correção, por exemplo, através do magnésio. Né? Se a gente for considerar o magnésio aqui fazendo os mesmos cálculos químicos, para você aumentar 1 centimol de magnésio no solo, você precisa aplicar 400 quilos de MgO naquele solo. Então, o que é essa fórmula? O cálcio ideal, né, menos o cálcio atual, que é o que está na análise de solo, vezes 560. O que é o 560? Para você aumentar 1 centimol de cálcio na camada de 0 a 20. Vezes 10. O que é esse 10 aqui, pessoal? O 10 é simplesmente para a gente corrigir
a matemática da equação. Por quê? Senão, a gente teria que entrar aqui com a porcentagem de cálcio do calcário e o PRNT, né, em decimal. Então, para a gente não fazer isso, a gente coloca o 10 aqui multiplicando a parte de cima, e aí a gente já entra com os valores de cálcio e os valores de PRNT do jeito que a gente já recebe no laudo, né? Então, quando a gente pega um calcário, a gente vai comprar um calcário de uma empresa, você consulta a empresa e pede o laudo. Mas eu quero saber quais são as garantias desse calcário, quanto que ele tem de cálcio, quanto que ele tem de magnésio, qual que é o PRNT dele, né? Isso aí vai mostrar a qualidade do calcário. Nós precisamos ter essas informações. Então, quando a gente pede ou compra um calcário, a gente tem essas informações. Então, basta a gente substituir isso aqui na fórmula para a gente conseguir fazer as nossas recomendações da análise de solo. Então, se a gente pegar aqui, ó, vamos fazer uma recomendação, então, pensando nessa área aqui que eu estou mostrando para vocês. Ó. Se a gente pegar aqui, ó, qual seria a quantidade de cálcio que nós temos no nosso solo na CTC? Eu falei para vocês, ó, que o cálcio na CTC, o ideal é a gente trabalhar de 50 a 60. Nesse caso aqui, nós estamos com quanto? 44. Ou seja, esse solo aqui está precisando de uma correção. Nós precisamos elevar o teor de cálcio nesse solo aqui. Então, nesse caso aqui, como que a gente faz? Se a gente pegar aqui, ó, a necessidade da calagem ela é igual o cálcio ideal. Qual que seria o cálcio ideal? Vamos trabalhar, então, pessoal, com 60% de ocupação da CTC. Então, nós temos uma CTC aqui, ó, de 7. Então, se eu pegar aqui, ó, e fizer 60% de 7, qual seria o valor? É 0,6, né, vezes 7. Então, o meu cálcio ideal aqui seria de 4,2. Esse é o meu cálcio ideal. Então, como que é a fórmula? É o meu cálcio ideal, 4,2, que eu encontrei aqui agora, né, eu quero ocupar o meu solo com 60% de cálcio, menos o cálcio que eu tenho no meu solo. Vejam aqui que o meu cálcio aqui, ele é de 3,1. Então, o cálcio ideal menos o cálcio atual, vezes 560, vezes o 10 para corrigir a equação matemática, e nós vamos considerar aqui um calcário que tenha 35% de CaO, então esse aqui é o CaO do calcário, né, em porcentagem, vezes o PRNT. Vamos considerar um PRNT médio de calcário aqui, ó, de 90. Então, aqui é o PRNT. Se a gente for resolver isso aqui, ó, é só a gente fazer 4,2 menos 3,1, nós temos aqui 1,1. 1,1 vezes 560 vezes 10, nós temos 6.160. Dividido, né, por 35 vezes 90, que é 3.150. Então, se a gente pegar 6.160 e dividir por 31,50, nós temos, então, 1,95, né, arredondando 2 toneladas por hectare de calcário. Então, para essa área aqui, né, para a gente corrigir essa área, para a gente elevar o nosso teor de cálcio no nosso solo, para ocupar 60% da CTC potencial, né, a gente precisaria aplicar 2 toneladas de calcário. Tem um ponto muito importante quando a gente fala desse calcário aqui, pessoal, é a gente olhar a concentração de magnésio nesse calcário aqui. Porque se a gente comprar um calcário com baixo teor de magnésio, nós podemos causar um desequilíbrio no solo, né? A gente precisa estar com o magnésio também equilibrado. Então, como que a gente faz? Se a gente tiver, então a gente sabe que aplicando 2 toneladas com um calcário que tem 35% de CaO, a gente vai conseguir chegar no nível adequado de cálcio. A gente precisa saber, né, quanto de magnésio tem nesse calcário para ver se a gente vai conseguir atender, né, a demanda de magnésio. Então, se a gente pegasse esse calcário que tem 35% de magnésio, se ele tivesse aqui, ó, 15%, por exemplo, de MgO, de magnésio, quanto que seria, então, adicionado de magnésio nesse solo? Tem uma informação aqui, né, que a gente pode guardar que, se a gente aplicar
uma tonelada de calcário. Nessa uma tonelada de calcário tiver 1% de MgO, a gente aumenta no nosso solo 0,0248 centimol de magnésio. Então, vejam bem, se eu pegar esse calcário aqui, ele tem 15%. Eu sei que 1% aumenta 0,0248. Eu tenho 15%, então eu vou multiplicar os 15% por 0,0248 vezes a minha dose de calcário. Né? Então, se eu pegar esse valor aqui, 0,248 vezes os 15%, vezes 2, eu vou estar incrementando nesse solo aqui 0,7 centimol por decímetro cúbico de magnésio. Se eu colocar 0,7 centimol de magnésio nesse solo aqui, ó, eu vou estar somando esse magnésio aqui com o que está aqui. Ó. Então, eu tenho já no meu solo 1,1. Então, eu tenho 1,1 mais 0,7, eu tenho, então, 1,8. Se eu pegar esse 1,8 de magnésio que eu tenho e dividir ele pela minha CTC potencial, que é 7, né? Então, 1,8 dividido por 7, eu tenho 25% de magnésio na minha CTC potencial. Lembra lá que eu falei para vocês, né, que a gente busca o magnésio de 15 a 25? Então, nesse caso aqui, se a gente trabalhasse com calcário, com 35% de CaO e 15% de MgO, a gente conseguiria atender a nossa demanda. Nós elevaríamos o nosso magnésio, nosso cálcio, né, para 60%, e a gente deixaria o nosso magnésio próximo dos 25%. O que é um ponto importante? Né? A reação desse calcário, né, pessoal? Quando o calcário é aplicado em superfície, ele tem uma reação mais lenta, né? Mas a gente conseguiria atender a nossa demanda de correção fazendo essa aplicação aqui. Então, vejam aí, né, a importância que tem quando a gente tem uma análise de solo confiável nas nossas mãos para conseguir fazer aí uma boa recomendação. Então, aqui foi um ponto, né, pensando na calagem, né? Então, um outro fator que é muito importante, por exemplo, seria a gente pensar na nossa adubação potássica. Pensa, então, na importância que tem a análise do solo. Eu já mostrei para vocês aqui em relação à calagem. Quando a gente pensa em potássio, por exemplo, a gente poderia usar o mesmo raciocínio aqui. Ó. Quando a gente olha para essa análise de solo aqui, ó, a gente consegue fazer uma adubação através, né, dessa análise de solo aqui. Ó. Por exemplo, se a gente quiser trabalhar com uma soja e produzir 70 sacos de soja por hectare, como que a gente poderia fazer utilizando essa amostra de solo aqui? Né? Um primeiro ponto que a gente deveria saber, né, é a gente colocar aqui, ó, saber quanto que uma soja ela exporta de potássio do nosso solo, quanto que ela exporta de carga. Então, se você pegar essa tabela aqui, ó, que eu trouxe para vocês, ó, é uma tabela que está atualizada para soja, para milho, né, para feijão e para trigo, ela tem o valor da extração de cada nutriente e ela tem também o valor da exportação. E qual que é a diferença de extração e exportação, né, pessoal? A extração é o que a planta tira do solo para formar raiz, para formar pecíolo, para formar as folhas, as flores, né? E a exportação é o que ela manda embora através dos grãos. Então, quando a gente pega isso aqui, ó, o que ela vai mandar embora, por exemplo, se a gente pensar em potássio, ela manda 22 quilos de potássio, de K2O, a cada tonelada que ela produz. Né? Então, por exemplo, se eu quero produzir 70 sacos de soja, 70 sacos de soja, se a gente multiplicar 70 vezes 60, para a gente descobrir isso em toneladas, nós estamos falando aqui de 4,2 toneladas por hectare de soja, de grão de soja. O que tinha nessa informação aqui? Ó? Se a gente pegar isso aqui, ó, a gente sabe que para produzir 1 tonelada, a gente precisa de 22 quilos de K2O.
Se a gente quer produzir 4,2 toneladas, nós precisamos, vai ser exportado quanto dessa produção de soja? Se a gente pegar aqui 4,2 vezes 22, nós vamos ter uma exportação aqui de 92 quilos por hectare de K2O. Se a gente for converter isso aqui para cloreto de potássio, né, pessoal? É só a gente dividir por 60%, né, que é a concentração de K2O no cloreto de potássio. Então, a gente dividir 92 por 60%, né? Então, nós teríamos que aplicar aqui, ó, 153 quilos por hectare de KCl para a gente considerar o que a cultura tirou. Então, a cultura da soja, ela tiraria o equivalente a 153 quilos por hectare de cloreto de potássio. Só que tem um ponto importante, né? Se a gente olhar aqui para essa análise de solo, vejam que nós temos aqui, ó, 194 miligramas de potássio nesse solo. Olha a participação de potássio na CTC. Ela está bem acima, ela está com 7% de participação. E a gente tinha falado, né, que o valor de potássio é de 3% a 5%. Então, o que poderia fazer nesse caso aqui, pessoal? A gente poderia utilizar a reserva do nosso solo, né? Então, vejam que para produzir 4,2 toneladas, precisa de 92 quilos por hectare de K2O. Então, se eu quiser descobrir, né, quanto que representa 92 quilos por hectare de K2O, se eu quiser saber quanto que isso aqui representa em miligramas por decímetro cúbico, o que eu preciso fazer? Primeiro, né, para me descobrir quanto que isso representa de potássio em miligramas por decímetro cúbico. Primeiro, para me passar de quilos por hectare para miligramas por decímetro cúbico, né, eu dividir por 2. Do mesmo jeito que se eu passar daqui para lá, né, de miligramas por decímetro cúbico para quilos por hectare, né? Daqui para cá, eu multiplico por 2. Daqui para cá, eu vou dividir por 2. E aí tem um outro fator importante. Quando eu quero passar de K para K2O, eu multiplico, né, por 1,2. Então, se a gente juntar aqui, né, o 2 com 1,2, a gente tem aqui 2,4. Se a gente pegar esse valor aqui e dividir ele por 2,4, né, nós temos aqui, então, 92 dividido por 2,4, 38 miligramas por decímetro cúbico de potássio. Ou seja, se eu subtrair aqui, ó, 194 menos 38, 194 menos 38, nós temos aqui 156. Ou seja, nesse caso aqui, pessoal, nós poderíamos plantar essa soja sem adubar, né? E a gente conseguiria aqui ainda ter nesse solo 156 miligramas por decímetro cúbico de potássio, né? Sem ter perda nenhuma de produtividade. Então, nesse caso aqui, a gente poderia usar a reserva do nosso solo. Então, vejam, pessoal, a importância de se ter uma análise de solo confiável, né? Saber olhar para essas informações aqui e conseguir, né, fazer uma boa interpretação. Então, é fundamental a gente conseguir ter essas informações, né, conseguir ter uma análise de solo confiável para fazer aí boas recomendações. Então, esse é um ponto muito importante para a gente conseguir fazer aí boas produtividades, né? Ter uma análise de solo confiável para a gente conseguir fazer tanto correção, como eu mostrei um exemplo para vocês aqui no caso do calcário, como, por exemplo, uma adubação, né? Nesse caso aqui, a gente deixou de adubar. Então, pensa bem, né? Se for pensar aí no 153 quilos de cloreto de potássio, se a gente for pegar aí um preço hoje de cloreto aí na casa dos seus 3.600, por exemplo, a gente está economizando aqui, nesse caso, R$ 550 por hectare, né? Só porque nós temos uma análise de solo confiável e a gente conseguiu reduzir a adubação dessa análise de solo aqui, porque nós temos um valor de potássio a mais nesse solo. Então, veja a importância aí da gente ter uma boa análise de solo, né? Então, pessoal, para fechar, eu queria deixar para vocês aqui, né, esses valores, né, de referência
para vocês utilizarem na hora de interpretar a análise de solo de vocês. Então, quais seriam, então, aqui, né, esses valores de referência que nós temos, né? Então, quando a gente pensa, né, no pH, quando vocês pegarem a análise de solo de vocês na mão, vocês saberem, né, se o solo de vocês está equilibrado ou não, né? Então, o pH, nós buscamos ter um pH de 6 a 6,5, né? Um valor de fósforo resina de 30 miligramas por decímetro cúbico. Quando a gente pensa aqui no enxofre, um valor adequado para isso, pensando no sistema de produção de grãos, né, de 15 miligramas por decímetro cúbico. Os valores de cálcio, né, magnésio e potássio, foi o que eu falei para vocês, né, de 50% a 60% da CTC, de 15% a 25% da CTC no caso do magnésio, de 3% a 5% da CTC no caso do potássio. O que é importante trabalhar com esses valores aqui, pessoal? Porque se você tem uma CTC de 2, né, uma CTC de 6, né, você vai ter valores diferentes de cálcio, de magnésio e de potássio adequados para aquele solo. Por isso que é importante você saber esses valores aqui. Um ponto importante, né? Alumínio, pessoal, sempre zerado, né? Nós temos que sempre buscar alumínio no nosso solo. Então, não deixe, pessoal, de fazer, né, a amostragem de solo das suas áreas, não deixe de ter histórico, porque é a partir de uma boa análise de solo que a gente toma decisões muito importantes. Decisões, por exemplo, de adubação, de correção, de reabertura de uma área, né? Então, se você, por exemplo, eu tenho uma área que, quando a gente olha para ela nos últimos anos, ela não tem entregado em produtividade. Você tem que investigar aquela área. Se ela não tiver problemas de patógenos, né, não tiver um problema de nematóide, está tirando a produtividade, você fez uma investigação, fez uma coleta de amostra de solo ali ao longo do perfil, viu que está com problema ali com baixo teor de nutrientes, você precisa fazer uma reabertura de uma área. Um dos pontos que você deve avaliar é a sua análise de solo. Não vejo a importância, né, que tem de uma análise de solo que custa aí, na média, aí, em torno de R$60. Então, é muito importante ter essa informação para a gente tomar aí boas decisões. Então, pessoal, eu passo a palavra agora para o Rafael, né, porque ele vai dar alguns recados para vocês, e depois a gente volta para responder as perguntas aí que vocês mandaram para a gente durante esse intervalo aqui. Boa noite mais uma vez, Flávio. Presentes aí, mais de 300 pessoas na sala, que legal. Feliz, bom demais, parabéns, acho que de maneira muito clara e mão na massa, né? Mostrando aí o quanto as informações presentes na análise podem ser relevantes aí na decisão. Obrigado mesmo, Flávio. Pessoal, para quem entrou no decorrer do início do nosso webinar, tem uma caixa, tem as letras Q e A, que é onde vocês podem direcionar perguntas para esse momento do Flávio. Já tem várias perguntas, mas fique à vontade para tirar dúvidas sobre os cálculos, sobre as interpretações dos indicadores. O Flávio já vai começar a seleção das perguntas. Enquanto isso, eu só quero trazer alguns recados para vocês, inclusive oportunidades para quem tem interesse em usufruir das análises de solo. Eu vou falar aqui do 3R Lab, e sobre os nossos treinamentos, e todos eles envolvendo a parte de fertilidade de maneira muito concisa, muito robusta. Então, mas antes disso, pessoal, apresentando para quem ainda não nos conhece, né, o Reagro, hoje é uma empresa de educação para o agro, que transforma vidas por meio de conhecimento mão na massa, né? Hoje nós estamos atuando em diferentes soluções, seja ela o ensino, a consultoria, o laboratório 3R Lab, que eu vou falar daqui a pouco, uma empresa de biológicos e uma empresa de pesquisa. Então, hoje aí, soluções para vários segmentos do agro, sejam eles empresas, negócios, fazendas, e fazendas principalmente ligadas a cereais, milho, soja, feijão e trigo, gado de corte, gado de leite e produção de café, café arábica, ok? E aqui estão os nossos pilares, pessoal, que sustentou aí esses 20 anos, né? Todo esse conhecimento aplicável
vários do agronegócio brasileiro já conhecem, e eles estão pautados na valorização da ciência. Ficou muito claro aqui hoje o Flávio trazendo realmente a parte técnica de maneira muito segura, pautado realmente em dados científicos, um compromisso com a aplicabilidade, que é pegar essa informação e realmente transformá-la em ações efetivas na fazenda, mas sempre nos resguardando com dados para tomada de decisão e com foco no resultado do cliente. Então, esses têm sido os nossos norteadores aí, seja em sala de aula, seja na nossa consultoria, seja nas outras soluções do grupo, ok? E algumas pessoas perguntaram no chat, pessoal, se esse conteúdo ficará disponível. Sim. Em poucos dias, cerca de uma semana, esse webinar já estará disponível em nosso YouTube. E lá não terá só esse. Todos os outros webinars de todas as áreas de conhecimento que o Reago atua, mais os vídeos, dicas rápidas, depoimentos, trechos de aula, né, degustação de aulas dos nossos cursos, tudo isso presente no nosso YouTube. Reagro hoje aí com o maior portal de conhecimento do agronegócio brasileiro. Então, é só procurar Reagro no YouTube ou então através do QR Code. Esperamos vocês lá. Se quiserem acionar a notificação, toda postagem vai chegar para vocês aí um aviso e vocês sempre em primeira mão tendo acesso a essas informações, ok? E aqui, pessoal, o Flávio mostrou aí, inclusive, alguns relatórios, algumas análises do 3R Lab. 3R, o laboratório de diagnóstico, né, de análises de solo e de alimentos do Grupo Reagro, hoje presente em 3 unidades, né, 3 polos no Brasil: Chapecó, Goiânia e Lavras, no sul de Minas. O Flávio mostrou lá a importância da qualidade do laboratório, a confiabilidade. O 3R hoje é realmente chancelado por todas as certificações nacionais e internacionais possíveis. Então, realmente procurando preencher 2 lacunas do mercado: acurácia, né, confiabilidade na análise, e agilidade na entrega. Então, para quem tiver interesse em mais informações, quiser realmente usar análises precisas como mostradas pelo Flávio, por favor, acione a Júlia no telefone na base da tela de vocês. Quem ainda não é cliente 3R vai ter 50% de desconto no primeiro envio de análise de solo. E para quem já é cliente, nós estamos preparando uma condição especial para 1 ano de envio. Então, aproveitem essa condição, procure a Júlia, ela está de plantão para atendê-los, ok? E agora, para finalizar, pessoal, as oportunidades aí para quem atua na cadeia de produção de grãos, seja ela de milho, soja, feijão, trigo, os nossos cursos, num primeiro momento, de pós-graduação. Então, nós temos a nossa pós-graduação em produção de grãos no formato online, esse curso, inclusive, premiado como o melhor curso EAD do Brasil, ligado ao agronegócio, já com 12 turmas em execução, a próxima para agosto de 2023, e a turma no formato semipresencial, envolvendo aí a plataforma online, todos os seus benefícios e flexibilidades, e também encontros presenciais em 4 cidades do Brasil: Dourados, no Mato Grosso do Sul, Cascavel, no Paraná, Goiânia e Cuiabá. E esse curso já com o intuito de preparar principalmente consultores técnicos, né, agrônomos, para a próxima safra, né, a safra 23-24. E aqui, agora, pensando da porteira para dentro, pensando em preparar gerentes de fazenda, sucessores, produtores de grãos, os nossos cursos com enfoque gerencial, que é o nosso curso de gestão na produção de milho e soja, no formato online, com as próximas turmas em agosto e novembro desse ano, e esse mesmo curso presencial, com 5 oportunidades no Brasil: Monte Carmelo, no Cerrado Mineiro, essa turma confirmada, Sinop, Goiânia, Varginha, no sul de Minas, e Paracatu, no noroeste de Minas. Então, para você que é gestor ou produtor, que quer aprofundar em temas relacionados à fertilidade, a ecofisiologia de milho e soja para altas produtividades, proteção de plantas, tecnologia de aplicação, a parte gerencial,
gestão financeira de uma fazenda, gestão de equipes, gestão de pessoas, a parte patrimonial, gestão tributária, sucessão, governança, um curso realmente para te dar uma visão macro de como conduzir melhor a sua fazenda. E para esses cursos, o Arthur está também de plantão com uma condição especial para os participantes do webinar. E para finalizar, agora realmente o último slide, a nossa sexta turma, perdão, a sexta confirmou, a 7ª turma do nosso curso de fertilidade do solo e nutrição de plantas. O Flávio trazendo aqui com muita autoridade, e é uma das competências que foram muito desenvolvidas pela equipe do REAG, a base, né, a parte de construção da fertilidade do solo, trazida em 20 anos de trabalho de estudos e de consultoria em projetos do Brasil, e abordando como grande diferencial, tá, pessoal, não só os aspectos químicos, mas também os aspectos físicos e biológicos. Então, realmente, o curso para dar uma visão macro de como construir, interpretar e atuar nas fazendas em prol da construção da fertilidade. O Flávio é professor de todos esses cursos que eu mostrei, e além dele, o time do Reagro, com muita expertise, além da bagagem de conhecimento, muita expertise de campo, para levar realmente algo aplicável para vocês, conhecimento robusto e aplicável, ok? Então, estão aí as oportunidades, os links do WhatsApp, tanto da Júlia quanto do Arthur, estão no chat, pessoal. Vocês clicando aí, vocês falam com ele em tempo real, tá ok? Um abraço a todos. Flávio, é com você, companheiro. Desculpa, antes que eu me esqueça. Vai aparecer para vocês aí uma avaliação rápida do nosso webinar, pessoal, coisa que vocês respondem em poucos segundos. Tem nos ajudado muito a melhorar os nossos eventos online, tá bom? Fiquem à vontade aí, é um convite para vocês participarem. Flávio, muito obrigado. Valeu, Rafael. Pessoal, nós temos aqui várias perguntas, né? Nós temos muitas perguntas aqui. Eu vou responder alguma delas aqui. E as outras que não forem respondidas agora, eu já até combinei com a Bárbara aqui, ela vai conseguir pegar a pergunta de cada pessoa e o contato dessa pessoa aqui, e a gente responde posteriormente essas outras perguntas aqui. Ela vai me passar e eu respondo depois para vocês. Então, eu vou selecionar algumas aqui, a gente vai trocando ideias sobre elas, e as demais vão ser respondidas posteriormente, depois do fim aqui do webinar. Vamos pegar uma aqui, ó. O Pablo perguntou, né, qual seria o valor ideal de P-resina, né? Hoje, Pablo, nós estamos trabalhando com P-resina de 30 miligramas por decímetro cúbico, né? Seria o nível crítico de P no nosso solo, né? Então, a gente busca atingir o P a 30 miligramas. Quando a gente pensa em relação ao fósforo-resina, é até um fator muito interessante, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá tudo certo aí, Rafael? Você está me ouvindo bem? Só porque parece que eu ouvi alguém falando. Sim, Flávia, eu tinha caído, voltei agora. Não, beleza, então. Se a gente pensar aqui, pessoal, no fósforo, né? O valor que a gente busca de fósforo no nosso solo é um valor de 30 miligramas por decímetro cúbico, pensando no fósforo resina, né? Então, olha aqui, por exemplo, né? A gente classifica o nosso fósforo em baixo, médio e alto. Então, se a gente pegar aqui o fósforo no solo aqui, ó, se você pegou a sua análise de solo, ela está aqui. Se você tem lá no seu fósforo resina, ela está aqui classificada como, se você tem um valor de 12 no seu solo, então o seu solo está classificado com um valor baixo de fósforo. Nesse caso, como seria a recomendação de adubação para esse solo? 120 quilos por hectare de P2O5, por exemplo. Por que isso, né? A gente fez aí um levantamento de vários trabalhos, além de ter feito um compilado, né, de resultados de análise de solo de vários clientes, e a gente chegou a esses valores aqui. Então, se você tem uma análise de solo, o seu valor de fósforo
ele está entre 15 e 30, então a gente classifica em um valor médio, né? E nesse caso, a gente trabalharia aí com uma adubação de 90 a 120 quilos por hectare de P2O5. Uma outra pergunta, né, que foi feita, se a gente, qual seria a quantidade, né, de potássio, né, de K2O exportado pela cultura da soja. Então, a gente pode olhar aqui, ó, nessa imagem, né, os valores dessas exportações, né? E aí teve uma outra pergunta, aproveito já para responder ela, né, qual que é a diferença, né, de exportação para extração. Então, vejam aqui, pessoal, qual que é a principal diferença de exportação para extração? A extração é tudo aquilo que a planta precisa retirar do solo para produzir raízes, para produzir o seu caule, para produzir ali o pecíolo e as folhas. E a exportação é o que a cultura vai mandar embora através dos grãos. Olha só, para ficar mais claro, olha só. Extração, pensando aqui, né, em K2O. Extração versus exportação. Então, a extração da cultura, da soja, pensando em soja, é de 58 quilos por hectare. A exportação é de 22 quilos por hectare. De que isso aqui, pessoal? De K2O. O que isso quer dizer? Se a cultura da soja, para produzir, isso aqui para produzir 1 tonelada por hectare de grãos. Por que é muito importante a gente saber a diferença de extração para exportação, né? Então, se a gente pegar aqui e fizer a diferença, 58, né, menos 22 é 36. O que é 36 quilos por hectare aqui? A cultura da soja, ela extrai do solo 58 e ela exporta, né, ela manda embora lá para a China 22 quilos por hectare de K2O a cada tonelada de grãos produzido. E o que é o 36? 36 é a ciclagem de nutrientes. Então, se a soja produziu 1 tonelada de grãos, ela extraiu 58 quilos de K2O do solo, mandou embora através dos grãos 22 e sobrou no solo 36 quilos. Então, esses 36 quilos que sobraram aqui no solo, eles vão voltar para o solo fazendo a ciclagem dos nutrientes, né? Então, vai restabelecer ali. Então, a gente tem que considerar isso aqui, por exemplo, no momento da adubação, né? O que sobrou. Então, quando a gente vai fazer uma recomendação de adubação, a gente tem que ter muito em mente o que é extração e o que é exportação. Sabe por que a gente precisa saber disso? Pensem bem, olha só. Se a gente sabe que a extração da cultura da soja é de 58 quilos por hectare, imaginem que vocês têm, né, um solo aí com... Imagina aqui, ó, na análise de solo, vocês têm aqui um valor de potássio de 80 miligramas. 80 miligramas por decímetro cúbico. E aqui você tem 58 quilos por hectare de K2O sendo extraídos do solo. Então, se você tem um solo 80 miligramas por decímetro cúbico, vamos supor que a expectativa de produtividade dessa área aqui seja de 70 sacos de soja. 70 sacos por hectare. Se a gente pegar aqui, ó, 70 sacos de soja, multiplicar isso aqui por 60 para passar para toneladas, nós temos, então, 4,2 toneladas por hectare. A gente sabe que para produzir 1 tonelada, a soja extrai do nosso solo 58 quilos por hectare de K2O. Para produzir 4,2 toneladas, quanto que essa cultura aqui vai tirar? Ela precisa tirar do solo para produzir folha, para produzir raiz, para produzir o caule, né? Então, 4,2 vezes 58. Então, ela precisa tirar do solo 243,6 quilos por hectare
de K2O. Então, ela precisa tirar isso aqui, ó, 243 quilos por hectare de K2O. Se eu passar isso aqui para miligramas por decímetro cúbico, quanto que representa 243 quilos por hectare de K2O, né, que está sendo extraído do solo pela cultura da soja? Se eu dividir aqui, né, por 2,4, 243 dividido por 2,4, ela está tirando do meu solo 101 miligramas por decímetro cúbico de potássio. Se eu tenho nesse solo aqui 80 miligramas, a gente não consegue, pessoal, produzir 70 sacos de soja numa área dessa. Por quê? Você tem 80 miligramas no solo, mas a planta precisa tirar 101 para produzir os 70 sacos. Então, aqui eu aproveito para chamar a atenção de vocês, né, de um erro comum entre os técnicos, né? Faz a adubação pensando só no que a cultura vai exportar e esquece que a cultura precisa tirar uma quantidade a mais para conseguir fazer suas estruturas. Então, nesse caso aqui, se a gente considerar o que a cultura tira, né, ela precisaria ter, no mínimo, 101 miligramas para produzir os 70, né? Só que a gente sabe, né, pessoal, que a agricultura não é matemática, né? Ela envolve todos os processos de absorção ali da planta, a parte biológica do solo. Então, aqui são só exemplos, né, que a gente usa para fazer as adubações, mas a gente não pode considerar, né, um valor, né, tão apertado assim para produzir 70 sacos. Por isso que a gente busca estabelecer no nosso solo os níveis críticos, né, os níveis críticos de nutriente. Então, vejam só, se a gente fosse fazer só pela exportação, olha só, 4,2 toneladas vezes 22, o que é o 22? É o quanto é exportado pela cultura da soja, né? Através aqui dos grãos. Então, se a gente pegar aqui, ó, 4,2 vezes 22, a gente estaria exportando aqui, ó, 92 quilos por hectare de K2O. Se a gente fizer o mesmo cálculo aqui, ó, dividir isso aqui, ó, por 2,4, 92 dividido por 2,4 seria 38 miligramas por decímetro cúbico de potássio. Então, vejam bem, se você faz os cálculos pensando só na exportação, você falaria que esse solo aqui, que tem 80 miligramas, ele conseguiria produzir as 70 sacas de soja. No entanto, a gente tem que lembrar da diferença de extração para exportação. A extração é que a cultura precisa para produzir todas as suas partes, né? E a exportação é o que vai embora no grão. Então, nunca se esqueçam disso, pessoal, de olhar e diferenciar o que é extração, né, e o que é exportação. Então, aqui está um exemplo claro disso aí para vocês, né? No caso da extração, né, o que ela precisa tirar no total, e a exportação é o que ela manda embora através dos grãos, né? Por isso que é tão importante a gente saber diferenciar esses valores aí, né? Vou pegar aqui outra pergunta, né? Uma pergunta interessante aqui da Amanda. Olha só, foi sugerido coletar 20 pontos para fazer um talhão comum, né? Eu realizo uma análise de solo para cada ponto? Não, olha só, quando a gente pensa aqui em uma área, né, pessoal? Olha só, nós temos uma área aqui e a gente vai dividir essa área aqui em um talhão homogêneo. Então, vamos supor que aqui, ó, nós temos um talhão homogêneo aqui na parte de cima, que a gente vai chamar de talhão 1, e aqui na parte de baixo nós vamos ter outro talhão homogêneo aqui, que vai ser chamado de talhão 2. Então, como que a gente vai fazer essas amostragens? Então, a gente ia fazer aqui, ó, 20 pontos, né? 1, 2, 3, né? 20, né? No 20º ponto. O que a gente faz? A gente pega todos esses pontos que foram coletados, então aqui a gente chegou aqui no ponto 1, a gente tirou uma amostra. Uma amostra, por exemplo, de 0 a 20 e uma amostra, por exemplo, de 20 a 40. O que é importante? A gente ter um recipiente limpo
adequado para não contaminar essa amostra. Então, se a gente tem aqui um balde, né, nós vamos supor que nós temos aqui 2 baldes para fazer a amostragem dessa área aqui. Então, você pega essa área aqui, ó, você vai ter o balde 1, que é o que vai receber a amostra de 0 a 20, e você vai ter aqui o balde 2, que vai receber a amostra de 20 a 40. Então, você pega aqui todos os pontos que você fez de 0 a 20 e coloca aqui, ó, no balde de 0 a 20. E todos os pontos aqui que você fez de 20 a 40 e coloca aqui no balde de 20 a 40. Então, na hora que você chegar no 20º ponto aqui, ó, que você coletou a amostra de 0 a 20 e coletou a amostra de 20 a 40, você pega esse balde aqui, faz a homogeneização de todos aqueles 20 pontos que você fez, faz a homogeneização, tira desse balde aqui, no mínimo, 300 gramas, né? Entre 300 e 500 gramas, e manda para o laboratório. Essa quantidade de solo aqui que vai te retornar com aquela análise que eu mostrei para vocês lá no início. Aí, quando passar, né, Amanda, para outra gleba, você vai coletar de novo, né, 20 pontos aqui e vai mandar uma outra amostra de solo. Então, os 20 pontos é por talhão homogêneo. Então, eu vou coletar 20 amostras simples que irão fazer uma amostra composta no final da minha amostragem. Então, esses 20 pontos aqui que foram amostrados, eles vão dar um resultado de uma amostra no final, né? Um laudo, né? Então, por isso é importante você dividir a sua área em glebas homogêneas, para que você colete esses 20 pontos, né, para representar aquela área ali, e você vai ter o resultado, né, de uma amostra de solo, e a partir daí você vai conseguir ter ali essa interpretação da análise de solo. Vamos aqui, então, para outra pergunta, né? Qual a principal diferença, né, do extrator Melich para o extrator resina na quantificação, né, do fósforo? Então, pessoal, uma coisa que é muito importante, quando a gente pensa em Melich, no Melich 1, né, e no resina, a principal diferença entre eles é que um fósforo que é medido através do extrator Melich, ele é um extrator ácido, né? É um extrator duplo ácido. Ele tem 2 ácidos ali na sua constituição na hora de fazer a quantificação do fósforo. O que é isso, né? A gente coleta o solo, a gente manda esse solo para um laboratório. Na hora que esse solo chega no laboratório, o laboratório separa ali uma alíquota desse solo que você mandou ali, em torno aí de 10 gramas de solo, coloca isso no recipiente e coloca nesse recipiente aqui um extrator, que no caso aqui vai ser o Melich, né? Que vai ser o ácido. Então, quando você coloca esse ácido aqui nessa solução do solo aqui, você vai separar, você vai disponibilizar o fósforo que estava naquele solo ali, e você vem com equipamento, né, um plasma, por exemplo, para quantificar o quanto de fósforo você tem nessa amostra aqui. Então, nesse caso aqui, quando você tem esse valor, né, aí você vai fazer a leitura aqui, você vai ter o seu valor do extrator Melich. Qual que é a principal diferença? Quando você utiliza nessas áreas o fosfato natural, né, por exemplo, fosfato de fosfato de araxá, por exemplo, que é um fosfato que tem baixa solubilidade. O que isso quer dizer? Na hora que você coloca um fosfato natural na área, vamos supor que você tem aqui a sua área, você aplicou fosfato natural aqui. Na hora que você vem, coleta uma amostra de solo aqui, manda essa amostra para o laboratório, o fosfato que tem baixa solubilidade, ele só é disponibilizado fósforo quando você gera acidez, né, que é o processo de produção dos adubos, né? Você pega uma rocha, moe ela lá de forma bem fina, faz um ataque ácido dela, né, com ácido sulfúrico, e você disponibiliza o fósforo que está naquela rocha. Então, quando você faz a aplicação de um fosfato natural de baixa solubilidade, né, que são esses pó de rochas aí de baixa solubilidade, quando você coleta e manda para o laboratório, como o extrator Melich ele é duplo ácido, você vai ter ali uma quantificação de fósforo que não representa a sua área.
Porque o extrator, como ele é muito ácido, ele vai solubilizar aquele fósforo. Mas só que a planta não tem a capacidade de solubilizar aquele fósforo que está naquele solo. Então, na hora que você recebe a sua análise de solo, você vai ter um valor de P altíssimo no seu solo, mas, na verdade, a planta não consegue absorver aquele fósforo que está ali. Por isso que é mais recomendável, nessas situações, você pedir o adicional na sua área de fósforo resina, porque aí você consegue ter a quantificação adequada daquele fósforo que está ali no seu solo, né? Então, ficou na dúvida se aquela área recebeu há muito tempo atrás ali um fosfato natural, peça o fósforo resina para que você tenha segurança na recomendação, né, da sua adubação fosfatada. Como corrigir o alto teor de alumínio? Para a gente corrigir o alumínio, né, a gente usa, por exemplo, produtos, o silicato de cálcio, né, o calcário. Né, o calcário é o mais difundido aí para a gente conseguir fazer aí essa correção desse alumínio. Então, através do calcário, né, quando a gente usa lá o carbonato de cálcio, por exemplo, né, CaCO3, né, que é o carbonato de cálcio, né? Quando a gente pega o calcário, ele tem carbonato de cálcio e ele tem, por exemplo, carbonato de magnésio. Quando isso aqui entra em reação com a água, né? Quando você tem a presença de água, isso aqui vai ter uma dissociação, isso aqui vai liberar hidroxila no meio, né? OH. Quando essa hidroxila aqui, ela entra em contato com o alumínio, ela vai formar aqui, né, o hidróxido de alumínio. Esse hidróxido de alumínio aqui vai estar numa forma que não causa toxidez para as raízes da planta. Então, por isso que é muito importante a gente usar, né, o calcário, porque você vai elevar o pH do seu solo, vai neutralizar aquele alumínio. Só que tem que tomar cuidado, porque se você não manter as análises de forma anual das suas áreas e descuidar da aplicação de calcário, o pH vai voltar a reduzir e vai voltar a quebrar essa ligação aqui, liberando o Al3+ novamente no seu solo. E aí é um problema muito grande, né? Porque aonde tem alumínio, a raiz não tem bom desenvolvimento, né? A ponta da coifa da raiz ali, ela forma um calo e aquilo ali vai reduzir a absorção de água, vai reduzir também a absorção de nutrientes pela planta, né? Outra pergunta aqui, a pergunta da Amanda, né? É errado a gente fazer a necessidade de calagem pelo método da saturação por base? Não, Amanda, não é errado fazer, mas o que a gente percebeu, né? Que as recomendações através dessa fórmula, elas não estavam atingindo os valores adequados que a gente buscava de cálcio e de magnésio, né? Aí, aproveitando até para responder uma outra pergunta aqui, né? Essa fórmula está sendo utilizada pelos laboratórios. Essa fórmula que eu mostrei para vocês, na verdade, não é uma fórmula, né? É simplesmente um cálculo químico da elevação de cálcio, né? Então, se vocês procurarem aí num livro de química do solo, vocês vão ver que para elevar 1 centimol de cálcio, você precisa aplicar 560 quilos de CaO. Então, simplesmente o cálculo que eu fiz ali para vocês foi um cálculo químico, né? Da elevação, né, de cálcio no solo. Então, a gente hoje, do Reagro, nós acreditamos que fazer a recomendação de calagem através da elevação de cálcio na CTC é mais preciso do que utilizar a fórmula da saturação por base. Então, nós estamos trabalhando dessa forma hoje, né? Nós estamos trabalhando com a elevação de cálcio na CTC, utilizando aqueles cálculos químicos, né, que eu passei para vocês ali. Em relação se essa fórmula já está sendo utilizada pelos laboratórios, né? Normalmente, né, os laboratórios não fazem a interpretação da análise de solo, né? Eles só geram o resultado, mandam o resultado para o cliente e o cliente procura um responsável técnico ali para fazer essas recomendações, né? Vamos aqui para mais uma pergunta. A Lohane perguntou se a gente deve trabalhar com extração e exportação, né? Só a gente lembrar daquilo que eu falei ali anteriormente, né? A gente tem que levar em consideração, se você já chegou no seu nível crítico de nutriente, você trabalha só com a exportação. Agora, se você não chegou, né, no seu nível crítico de nutriente, aí você tem que trabalhar corrigindo para chegar no nível crítico. Então, como que funciona a adubação? Né? Se você tem aqui o seu nível crítico,
se você tem o nível crítico já do nutriente, nível crítico, você pode trabalhar só com a exportação da cultura. Só com a exportação. Só que se o seu nutriente ele está abaixo do nível crítico, né? Então, se você tem um nível abaixo, o que você deveria fazer? Você deveria corrigir esse valor, né, do seu nutriente, corrigir ele para o nível crítico e fazer a exportação. Então, quando o seu nutriente está abaixo do nível crítico, você tem que fazer a correção mais a exportação. Por que você tem que fazer a correção mais a exportação? Porque se você fizer a correção, você vai chegar no nível crítico. E aí você tem que fazer a exportação para manter aquele nutriente no nível crítico. Porque se você fizer só a exportação, né, se você fizer só a correção, na hora que a cultura produzir, ela vai reduzir aquela quantidade de nutriente que está ali no solo e você vai voltar a ficar com o nutriente abaixo do nível crítico. Então, quando o seu nutriente está abaixo do nível crítico, você deve fazer a correção mais a exportação. Se você já atingiu o seu nível crítico, você pode trabalhar só com a exportação. Vamos ver mais uma aqui, pessoal, para a gente fechar. E aí, depois, a gente continua respondendo essas outras perguntas aqui no final desse webinar aqui, através a Bárbara ela vai buscar essas perguntas aqui e a gente responde depois, no final. Ô, Flávio, a gente pode fazer um vídeo e postar no nosso Instagram, as perguntas vão ser respondidas lá, eu encaminho para todo mundo que participou, para ninguém ficar sem resposta. Beleza? Eu já vou mandar aqui o Instagram do Reagro no chat, o pessoal pode seguir também. Aí você finaliza aí para a gente. Obrigada. Qual a sua última pergunta? Perfeito, então. Deixa eu escolher uma aqui, tem muitos aqui, Bárbara. Vou pegar essa aqui do fósforo remanescente. O que é o fósforo remanescente, né? Então, pessoal, fósforo remanescente, para me explicar para vocês de um jeito mais fácil, é só a gente lembrar de como é feito o fósforo remanescente. O laboratório, né, recebe a amostra de solo lá, né? Então, ele vai receber o solo que você enviou, e aí ele vai colocar em um recipiente esse solo. Junto com esse solo, é adicionado na solução aqui uma quantidade conhecida de fósforo, né? Por exemplo, aqui, ó, 60 miligramas por decímetro cúbico de fósforo, de P. Coloca o solo que você enviou para o laboratório, mais essa quantidade conhecida de fósforo aqui no recipiente. Isso aqui é deixado para agitação, né? Então vai ficar agitando por um tempo lá. Depois que ficou agitando esse fósforo aqui, a gente vai fazer a leitura, né? E aí a gente vai ter a informação do fósforo remanescente, né? Então, o que é o fósforo remanescente? Deixou agitando ali, fez a leitura. Na hora que fez a leitura lá, acusou, por exemplo, 10 miligramas de P. O que isso quer dizer? Quer dizer que 50 dos 60 que foi adicionado aqui na solução, 50 miligramas ficou retido, né? Porque a gente fez a leitura aqui, ó, só sobrou 10 miligramas de P. O que isso quer dizer? 50 ficou retido. Ou seja, esse solo aqui ele tem uma capacidade alta de retenção de fósforo, né? Ele reteu 50 miligramas dos 60 que nós adicionamos. Então, dá para a gente ter até uma correlação, né? O fósforo remanescente, né? Quanto mais próximo de zero aqui, a tendência é que ele seja um solo mais argiloso, né? E os solos, né? Quanto mais próximo de 60 miligramas, a tendência é que ele seja solos mais arenosos. Por quê? O que causa a retenção do fósforo, né? São os colóides da argila, né? O fósforo ele tem uma alta capacidade de retenção nas argilas. Isso aí fica fácil da gente entender quando a gente lembra, por exemplo, né, de um herbicida que nós utilizamos muito, né, para manejar plantas daninhas, que é o glifosato. Quando a gente lembra do glifosato, o glifosato tem uma molécula de fósforo dentro da sua estrutura química. Quando a gente faz a aplicação do glifosato sobre uma camada de folhas que tem, por exemplo,
argila, que tem ali poeira, que tem terra, né? Quando aquele glifosato entra em contato com o solo, ele simplesmente anula o seu resultado, ele anula o seu efeito. Por quê? A molécula de fósforo se liga fortemente à argila e acaba anulando o seu efeito. Então, pode reparar que em beiradas de estrada, quando você vai fazer uma dessecação e aquela vegetação está suja ali com terra, né? Quando o glifosato entra em contato com a terra, ele anula o seu efeito, justamente por conta da molécula de fósforo que é absorvida aos colóides ali da argila. Então, o fósforo remanescente é um indicador aí da capacidade de retenção de fósforo dos nossos solos. Pessoal, eu queria agradecer a vocês aí pela participação, né? Muitas pessoas ainda presentes. Como eu falei para vocês, a gente vai continuar dando sequência nessas respostas aí, como a Bárbara sugeriu lá no Instagram, tá certo? Mandem lá outras perguntas que vocês ainda ficaram com dúvidas no Instagram, que a gente vai respondendo aí para vocês. Muito obrigado pela participação, valeu demais aí pela presença de todos, viu?